Amém, queridos? Nós continuamos com o tema, temos meditado, tem sido uma bênção, uma igreja de discípulos. Uma igreja de discípulos. Hoje, a parte 6, eu queria que você abrisse por gentileza sua Bíblia, ali em Lucas 12, versículo 1. Nós vamos iniciar aqui, tá? Lucas 12, versículo 1. Uma coisa importante que eu quero falar, amados, que o discípulo, ele precisa ser orientado em dois aspectos. É interessante que nós precisamos compreender isso. Às vezes fica mal interpretado, mas nós, como discípulos do Senhor, precisamos seguir o modelo da palavra. O que é? Um discípulo, ele tem que aprender não somente o que ele deve fazer pela graça, o que é concedido, poder para ele fazer, como aquilo que ele também não deve. Então, o verdadeiro professor, Júnior, não é aquele que apenas ensina o seu aluno o que é correto, mas, de acordo com a palavra de Deus, o verdadeiro professor é aquele que lê as circunstâncias, protege a ovelha e diz assim: isto é errado. Veja. Fica parecendo que não há necessidade. Felipe, não precisa você falar do que está errado. Fala apenas do que está certo. Não. Se você diz para a ovelha: olha, aqui tem a grama boa tal, mas ali tem um abismo ali. Ó. Ali se você for, você cai. Então o verdadeiro ensino, ele tem esse aspecto duplo de estimular o correto e combater o errado. Um ensino nunca será completo se ele não tiver essas duas pontes, e nós vamos ver na palavra aqui. É importante que tudo que nós falamos tenha baseamento em base na palavra. Um ensino nunca será correto se ele não tiver uma orientação daquilo que é verdadeiro e desmascarar aquilo que é falso. Se ele apenas disser o que é verdadeiro, mas não disser o que é falso, as pessoas poderão ser confundidas. Então nós precisamos ver isso na palavra. Aqui em Lucas 12, 1 diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns e outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo os seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aqui nós vemos que Jesus estava numa nação muito religiosa, a nação mais religiosa da época, e Jesus estava passando a sua doutrina verdadeira, a doutrina do Pai, interpretando corretamente as Escrituras, mas havia naquela época uma interpretação equivocada. Os fariseus estavam passando uma interpretação equivocada da palavra, colocando jugo sobre o povo. Então Jesus, ele não apenas estava orientando o povo na doutrina verdadeira, mas mostrando, olha, aqueles ali vão ensinar você errado. Depois que eu partir, não escute aqueles, porque eles vão ter uma doutrina que vão destruir vocês. Nós vemos isso na vida de Jesus por todo o Evangelho e na vida de Paulo por todas as suas cartas. Todas as cartas de Paulo foram escritas, todas as cartas foram escritas para combater desvios doutrinários que estavam acontecendo naquela região. Havia muitas seitas, heresias e gnosticismos que se levantavam, e Paulo escrevia as cartas mostrando a doutrina da graça e dizendo: olha, isso não é graça, olha, isso é perigoso, olha, isso é morte na panela. Portanto, você nunca vai ser um professor correto se você apenas disser as coisas que elas devem fazer, sem dizer também as coisas que elas devem se abster. Lá em Provérbios 3,7 diz assim: apega-te ao Senhor. Parece que isso basta, né? E aparta-te do mal. Veja, nós temos um aspecto duplo da queda. Como nós estamos saindo de um processo de carne para espírito, há uma transferência, há necessidade de discernir agora entre o santo e o profano e deixar isso bem claro. Quais são as coisas que devemos abraçar e quais são as coisas que devemos rejeitar. Nisto nós vemos que há um bombardeio por todos os lados, existem muitas vozes, e nós precisamos agora discernir, como a mãezinha que come a comida e dá para o filhotinho, discernir, filtrar e tornar claro para as ovelhas o que é doutrina do Senhor e o que não é doutrina do Senhor. Essa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa necessária. É que Jesus estava dizendo: olha, a doutrina que eles passam, o fermento que eles passam, vai gerar pessoas fingidas. Eu não quero que vocês sejam assim, eu quero gerar pessoas sinceras. Quando Deus criou o homem, veja, vamos ver ali em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, 15 ou 17. Então nós temos que tomar como base a palavra do Senhor. Em Gênesis 2, 15 e 17, missionário, Deus diz o que eles deviam fazer, e Deus diz, sabe o que? O que eles não deviam fazer.
Pela graça, é claro, amém, amados? Dever que eu digo aqui foi concedido o poder para. Nós temos essa condição, não é um esforço, né? Aqui diz assim, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vemos então que no 15 ele diz, vai por aqui, e no 16, 17 diz, evita ir por aqui. Vamos usar um exemplo, queridos, que você é um professor que está ensinando algo correto e tem 16 ou 17 ensinando errado. Isso pode dar uma confusão na mente da pessoa. Então você tem que interpretar aquelas vozes, filtrar e mostrar na palavra o que é de Deus e o que não é. Então cabe o verdadeiro ensino, você está orientando e alertando, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Paulo, alertando contra os falsos profetas. Olha, havia na palavra de Deus este aviso claro, que antes da volta do Senhor Jesus haveria uma apostasia e haveria muitos falsos profetas. Agora imagine uma mãe ensinando o seu filho pequenininho, indo para a escola. Ela vai ensinar o melhor, o correto, mas essa criança vai chegar no colégio, vai ouvir outras vozes, outras opiniões, outras crianças, e aquilo ela vai chegar em casa perplexa. Minha mãe falou isso, mas 14 estão falando o contrário lá. Então aquela criança precisa ser orientada de uma maneira tão clara quanto ao que é e ao que não é. Ela tem que ter conhecimento não só do que é, mas a explicação para a criança daquilo que não é, para que a criança tenha uma abrangência e esse poder de discernir entre o santo e o profano. Muito importante não sermos ingênuos. Filho, você vai para a escola, mas não briga. Chega lá, tem 14 ou 15 ensinando como brigar, como bater no ponto certo, e aquela criança, ela precisa ser orientada a não brigar, e o que acontece se ela brigar, e qual é a vida daqueles que estão brigando. É um assunto que tem que ser muito detalhado e amplificado. Nós vemos que o verdadeiro ensino, ele trata com o caminho certo e as suas consequências, o caminho errado e as suas consequências. E o que é que parece errado e na verdade é correto, porque a sociedade hoje chama de errado, e o que parece certo e é errado. Este ensino vai gerar discípulos bem informados, que têm a compreensão clara das coisas de Deus. Olha só, havia no tempo de Paulo, como existe agora, o seguinte: Paulo estava gemendo e lutando para transferir para aquela igreja uma visão saudável que ele ganhou de Deus, que ele recebeu de Deus. Vamos dar um exemplo, que você como mãe, você como amigo, você tem certos valores bíblicos, saudáveis, que você ganhou diante de Deus. E você vê pessoas amadas que estão sendo bombardeadas com informações contrárias. Isso dói. Paulo sentia isso, porque ele via aquelas pessoas que ele estava lutando para entrar no caminho da graça serem bombardeados por falsos mestres ali, bombardeados para ir no caminho contrário da vontade de Deus. Agora ele tinha que esmiuçar e tornar claro toda aquela doutrina e mostrar pela palavra de Deus que aquela doutrina era falsa, para que o povo não fosse dizer, o que o Paulo está falando, o que ele está falando, tudo é a mesma coisa. Há uma necessidade de ter essa filtragem. Então Paulo escrevia as cartas e ali minuciosamente ele ia explicando o porquê aquelas doutrinas eram nocivas e o porquê aquelas doutrinas deviam ser evitadas, que aquelas doutrinas não batiam com o que Deus havia revelado. Então é muito importante, amados, nós vemos isso. Vamos ver em Gálatas capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 1. Se nós queremos gerar discípulos, nós precisamos tornar clara a visão. E tornar clara a visão significa tornar clara a antivisão. Se você quer tornar clara a visão, você tem que mostrar o que não é a visão e o que é uma visão distorcida também. Assim nós poderemos ver que Paulo defendia o Evangelho de uma maneira ferrenha. Por quê? Se levantavam muitas e muitas seitas e heresias, querendo calar a mensagem de Paulo, querendo matar a mensagem de Paulo, até por isso ele foi preso. Então, o que o inimigo queria fazer, né? Quando Moisés chegou no templo lá, se veio os magos para fazer igualzinho. Então, aonde
Deus envia alguém verdadeiro, o inimigo levantará 4 ou 5, como no caso de Esdras e Neemias, para se opor e dizer o contrário. Olha, vocês estão se rebelando com o rei. E Neemias foi lá enviado para reconstruir a cidade. Então, toda a obra de Deus, ela tem uma oposição espiritual. Entende? Se você está num ambiente lá, você quer falar de Jesus para alguém, vai se levantar 4 ou 5 para ir na mente daquela pessoa e dizer o contrário do que você falou, e sempre vai ser um número maior de pessoas falando o engano. Portanto, nós temos que ter esse discernimento de não apenas passar o Evangelho, mas esclarecer o que não é o Evangelho. Veja, Gálatas 1, aqui, versículos 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Quando Jesus, ele veio à terra, ele, lá em Isaías 60, e 1 diz que o Espírito do Senhor Deus Jeová me ungiu para consolar todos que choram, para libertar todos os cativos. Havia uma diretriz quanto ao que o Pai queria dele. E sempre os fariseus estavam contradizendo, dizendo, você está errado, você não pode fazer isso, você não pode falar assim. Havia uma contradição muito forte naquilo que o Pai havia proposto para Jesus, e Jesus nunca cedeu. Ele sempre foi firme naquilo que o Pai revelou para ele, e nunca ouviu outra voz, e nunca seguiu outras vozes. É preciso que nós tenhamos uma visão muito clara do que Deus quer para nós como igreja. Isto é importante. Amados, então, o que nós vemos aqui, a Bíblia diz, aquele que furtava, veja só que interessante, Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ajudar o necessitado. Veja que o Evangelho mostra o que você deve fazer e o que você não deve fazer. O Evangelho mostra, o discípulo precisa aprender o que ele deve fazer e o que ele deve evitar, o que ele deve abraçar e o que ele deve renunciar. Então ele não precisava falar assim, Rosana, não precisa furtar, não vou falar mais disso aí. Esse assunto está encerrado, você já é cristã. Você que furtava, agora ajude o necessitado. Ele não podia falar só assim, Júnior? Aquele que furtava, pare de furtar, não furte mais, trabalhe para ajudar os que precisam. Então, nós vemos no Evangelho que algo é estimulado e algo é combatido. Algo é ensinado, por aqui você vai, e algo é dito, olha, evite isso aqui também. Portanto, uma doutrina não será completa se ela não interpretar entre o santo e o profano e deixar bem claro aquilo que é de Deus e deixar bem claro aquilo que não é de Deus, como João escrevendo no Apocalipse. Tito, pega a Bíblia em Tito, um pouco antes de Hebreus, por gentileza. Paulo escrevendo a Tito, amados? Antes de Hebreus, Tito capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler o 10 e 11, tá? Tito capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente na circuncisão, aqueles que queriam dizer que os cristãos tinham que guardar a lei para ser salvos, e fazer a circuncisão, senão eles não adiantava crer em Cristo, que não adiantava nada. Então estavam desfazendo o serviço da graça e colocando o ferimento assim, olha Felipe, você receber Jesus não vai adiantar, você tem que guardar os costumes judaicos, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado e tem que cumprir os mandamentos, senão e fazer o sacrifício também, porque só querem. Então eles estavam minando o evangelho da graça com outro evangelho, e Paulo viu, não, isso não é o evangelho, entendeu? Olha só aqui o versículo 11, é preciso fazê-los calar, é preciso tapar a boca deles. Eles estão falando, é preciso que eles parem de falar, porque eles estão pregando o contrário do que Deus está querendo falar na terra. Deus está querendo falar na terra, irmãos, isso. Aí vem alguém e fala assim, Deus me revelou para fazer isso, e é o contrário da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não faça isso, e vem o inimigo transfigurado diante de luz, dizendo, mas faça isso. Agora, cabe a você dizer assim, velhinha, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali não é meu pai falando. Aquilo ali não é o Espírito do Senhor. Parece que nós estamos julgando, que nós estamos querendo ser os melhores. Parece que nós estamos condenando e culpando. Não, nós estamos expondo
Porque a Bíblia diz, amados, em Efésios 5:11, não participais das obras das trevas, mas antes condenai-as. Há uma necessidade da igreja condenar aquilo que é antibíblico. Não condenar as pessoas, temos que orar por elas, amá-las e torcer pela salvação delas. Mas se, por exemplo, o pastor, lá na minha empresa lá, eles fazem um altarzinho lá assim, e a minha chefe era da Umbanda, eu não sou não, mas é só para colocar um alimento lá para oferecer, então não tem problema, né? Porque eu creio em Jesus, eu ponho lá de que se Jesus é para você, tá? Mas eu não, você não vai colocar esse pãozinho, você perde teu emprego, mas você não põe esse pãozinho lá. Porque isso são alimentos oferecidos a ídolos. E Deus diz que você não pode participar das obras das trevas, que você vai se contaminar. Você agrada a tua chefe e você desagrada o Senhor. Agora veja, puxa, você está dizendo que eu devo perder o emprego? Você está dizendo então que a minha chefe está errada, só você está... Não é isso, nós temos que compreender que temos que tornar claro o que é e o que não é de Deus. Vamos lá. Colossenses 2:8. Acho que eu já li Colossenses 2:8, li? Não? Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se você ler as cartas de Paulo, eu aconselho que você faça isso. Pega lá Romanos e vai até Hebreus. Devagarzinho. Você vai notar que Paulo, em todas as suas cartas, ele não é ingênuo. Ele não somente diz o que é correto, como ele dá uma pincelada aqui e ali no que não é correto, no que está acontecendo ali e que não é de Deus. O tempo todo Paulo faz isso. Leia as cartas com cuidado, você tem um cérebro bom, você é uma pessoa inteligente, pega lá Romanos, mas com muito cuidado, sem pressa nenhuma, e vai lendo Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, e você vai ver em todas as cartas que Paulo não é ingênuo. Ele mostra o que Deus revelou para ele e mostra aquilo que está acontecendo e que não é a visão de Deus e que não é o Espírito de Deus falando e que não deve ser aceito e que deve ser rejeitado em todas as cartas. Então, o verdadeiro ensino, se nós queremos gerar discípulos, é preciso tornar claro a verdadeira visão e a antivisão. É preciso você ir com a visão e compreender a antivisão, o que deve ser rejeitado. Então faz parte do verdadeiro ensino não apenas orientar o correto, mas combater o erro doutrinário. Amém? Vamos ver ali, a Rosana achou esse versículo, 1 Coríntios 15:32, onde Paulo chama os que estão se opondo ao evangelho que Deus deu para ele de bestas. Ele dizia que era uma luta. Ele lutava com os falsos. Paulo chegava na cidade e falava assim: irmãos, se você receber Jesus e crer nele, se alimentar da comunhão com ele, será salvo. Saiu Paulo, vinha 14 ou 15 dizendo: olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que juntar isso, você tem que fazer. E tentavam poluir os discípulos com uma contra-informação, com o contrário. É como eu te falei, a mãezinha disse para a criança: vá para o colégio, não brigue. Quando chega lá, tem 16 para estimular ele a brigar e explicar que ele vai ser líder da gangue, que ele é fortinho, que ele tem músculos bons, que ele sabe dar uma rasteira legal. Então vai haver uma contra-mensagem e cabe a nós dizer: olha, essa contra-mensagem vai trazer consequências e vai te afastar de Deus. É importante discernir isso. 1 Coríntios 15:32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Havia não só os religiosos que estimulavam as pessoas a se colocarem novamente debaixo da lei, anulando o sacrifício de Cristo pela graça, como havia também aqueles que eram mundanos e estimulavam a igreja a dizer: viva, aproveite, amanhã você vai morrer e tudo vai acabar mesmo, morre e acabou. Então aqui nós vemos que Paulo chamava de bestas feras aqueles que estimulavam o mundanismo para os seus discípulos. Os discípulos que ele ensinava, vinha alguém dizer: não, rapaz, aproveite o sexo fora do casamento, a safadeza, faça tudo. Sabe por quê? Porque amanhã nós vamos morrer e tudo vai acabar, e o que dessa vida você leva, o que você curte, o que você aproveita. E Paulo dizia: estes são bestas feras, que eu lutava não com eles. A gente não luta, amados, com pastores, a gente não luta com denominações, a gente expõe doutrinas, certo?
É importante que isso seja esclarecido, né? Então, amar não é concordar com o erro do irmão, é amá-lo apesar do erro, certo? Tem que amar apesar do erro, mas você tem que dizer, isto é erro. Por exemplo, se alguém chegar para mim e dizer, Carlinhos, nesse ponto você está errando, eu vou agradecer essa pessoa, porque a partir dali eu vou poder melhorar, não estava vendo. Agora, se você diz uma pessoa está errado, mostra na escritura que ela está errado, e ela pega e diz, não está não, então aí é um espírito imundo, porque aquele que rejeita a palavra de Deus tem um espírito imundo. Vamos ver ali, amados, Lucas, 4. Precisamos discernir o que precisamos renunciar. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, precisamos discernir o que temos que renunciar. A vida cristã ela é feita de renúncia também, não só de apropriação da graça, mas de renúncia daquilo que não é de Deus. Isto faz parte de gerarmos discípulos. Uma igreja verdadeira é uma igreja que sabe o que pegar e o que largar, o que abraçar e o que rejeitar. Que Deus nos ajude, amados, que Deus nos dê graça para estarmos no caminho estreito, na porta estreita, imitando o Senhor Jesus pela graça. Aqui em Lucas 4, pegue lá por gentileza, Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas 4, 1. Amados, deixa aberto aí, olha só. Jesus não foi pelo esforço, pela tentativa, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo está te guiando a uma vida cada vez mais frutífera, mais obediente? Você crê, amados, que não é uma coisa de eu vou tentar, eu vou me esforçar, né? Muitos pregadores assim, você tem que... Não, queridos, olha, me foi concedido poder para viver isso aqui. Ele foi guiado pelo Espírito. E veja que ele foi guiado pelo Espírito. Interessante, Rosana, Lucas 4:1, que ele foi guiado pelo Espírito e ele estava cheio do Espírito. Ele estava cheio do Espírito e estava sendo guiado pelo Espírito. Havia uma atmosfera favorável para que ele conseguisse isso. E nós cremos que isso também está sobre nós, está em nós, essa presença, essa direção, para que nós não sejamos confundidos, não sejamos envergonhados. Eu gosto muito de Isaías 45:17, que diz assim, que aquele que confiar no Senhor nunca será envergonhado, nunca será confundido. Então quando eu digo, Senhor, se acontecer isso, eu vou ser envergonhado, então não vai acontecer, porque na Isaías 45:17 diz que se eu crer no Senhor, não serei envergonhado. Senhor, eu não quero ficar confundido, me ajude, eu quero estar lúcido, porque já pensou, amado, se a gente ensina errado, aquele que aprendeu vai ensinar errado, aquele que aprendeu, você vai gerar uma safra de pessoas, e isso se multiplica, né? Vamos dar um exemplo que você prega para 20 pessoas, errado, essas 20 pessoas entram em contato com 200 pessoas, ou não é? Então é importante nós estarmos lúcidos e passar a verdade como ela é, nada acrescentando e nada tirando. Que Deus nos ajude, porque como diz lá 1 Coríntios 13 na Bíblia Viva, que a pregação dos mais bem dotados é ainda muito imperfeita. Então, todos nós temos imperfeições e precisamos estar melhorando. Aqui diz, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda essa pedra se transforme em pão. Há pouco tempo aqui, Deus havia dito assim, este é meu filho amado. Agora o diabo, ele tira a palavra amado e diz, se você é filho, porque o medo do diabo é que você saiba que você é filho amado. Isso acaba com a tentação. Se você discerne que você é amado pelo Senhor, que você é precioso para o Senhor, a tentação ela perde o efeito. Porque aí você vai escolher o Senhor, que te ama, se torna mais precioso que a própria vida. Mas ele tira que se tu és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui está uma doutrina, certo, amados? Aqui está uma doutrina que Cristo rejeitou, amados, e nós precisamos rejeitar, que é colocar as necessidades físicas acima das espirituais. Teu corpo está pedindo, se Deus te deu hormônio, e o teu corpo está pedindo sexo, é porque o sexo é bom, senão Deus não colocaria em você. Então você deve satisfazer isso agora. Entende? Não é porque você tem aquele desejo que ele tem que ser suprido agora. Há um tempo e um modo. Agora é hora de jejuar, agora não é hora de se alimentar. Há tempo para todas as coisas. E quando Deus quer que eu jejue, e eu quero satisfazer primeiro, e coloco em primeiro lugar as necessidades do meu corpo, eu estou caindo numa tentação. Quando eu coloco o meu conforto em primeiro lugar do que a vontade de Deus. Aqui nós vemos que Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele respondeu que ele estava se alimentando
palavra que é o pão do céu. Eu estou sendo guiado pela palavra. Vamos dar um exemplo. Deus te dá uma diretriz específica. É o pão, é essa direção profética. E vem alguém e diz, não, pode parar com isso agora e dar uma folga, uma trégua, ou pode fazer o contrário disso. Lembra daquela vez que Deus enviou um profeta numa cidade que estava desconcertada, aquele profeta chegou lá, profetizou contra o altar se defendeu, tudo que ele falou se cumpriu, e Deus disse assim, não coma nessa cidade, saia dela e não se alimente aí, porque a cidade está contaminada. Quando ele estava saindo, veio um homem e disse, mas eu também sou profeta, e Deus falou comigo, um anjo veio e falou comigo. Peraí, mas se Deus queria usar aquele profeta da cidade, por que ele veio de lá? Ele veio de lá porque não havia profeta naquela cidade, né? Ele não devia escutar ninguém, ele devia escutar o Senhor. Se o Senhor diz A, é A, não vai para B. Se Deus diz A para você e 200 falam B, você tem que discernir que Deus já falou com você. E aqui, Jesus havia uma diretriz, espere em mim. E muitas vezes, amados, a maior tentação quando nós estamos esperando em Deus, são 14 ou 15 que dizem, você está perdendo tempo, faça alguma coisa, haja o contrário, e a pessoa acaba se precipitando. Naquele momento em que ela está esperando em Deus, há um mover contrário. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos ajude a ficarmos firmes naquilo que Deus fala com você. Porque aquilo que Deus fala com você é o pão espiritual. Às vezes, vou dar um exemplo, né? Você deu um monte de currículos, está esperando e está em paz. Mas o que você vai fazer? Eu vou bater de porta em porta, sair gritando, aí não tem como, desesperado. Então, às vezes não é agir precipitadamente, isso até é falta de fé. Então, ou por exemplo, você está corrigindo seu filho e ele não está muito obediente. Mas o que você vai fazer? Vai esganar ele? Aí você tem que falar alguma coisa. Não tem que falar nada. Deus não mandou eu fazer isso. Entende? E aí, existem várias pessoas que incentivam e estimulam você a sair da posição que Deus te colocou. Então, discirna na sua vida o que Deus quer para você no seu tempo e o modo, e fique firme com o que Deus te revelar. Se outra pessoa disser o contrário, irmão, você está precisando fazer isso. Olha o que eu vi, eu fiquei pasmo. O irmãozinho disse assim, irmãos, você que está aí na sua casa vivendo de favor de aluguel, não tem dinheiro. Você pega 30% daquilo que eles estão te dando, divide e manda aqui para o meu programa que você vai conseguir uma casa própria. Meus irmãos, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais iria fazer isso. A pessoa está vivendo em favor, você pega ainda e diz, olha, você me manda para cá, para o meu programa, dinheiro. Deus não iria fazer isso jamais. Nós temos que discernir. A voz não é a voz do outro. De maneira alguma seguirá estranhos, não é? Olha aqui, continuando. Lucas 4:5. E elevando-se, mostrou no momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue. E dou a quem quiser, né? Foi entregue por Adão. Portanto, se prostrando e me adorar-me, será tua. Mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Então, se na primeira tentação foi uma coisa atacando o corpo, Júnior, aqui já está atacando a alma, que é a soberba. Que ele está falando, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Você vai ter dinheiro, você vai ter prestígio, você vai ter fama, você vai ter glória. Veja, aqui está atacando a alma e o espírito também, porque ele disse, você me adorará. E o nosso espírito foi feito para adorar a Deus, não para adorar o diabo. Está sendo um atacar o espírito aqui dele, porque queria quebrar a comunhão. Você faz um pacto comigo, e tem muitos que fazem pacto com a maçonaria nas cenas. Você faz um pacto comigo e você quebra a tua comunhão com Deus aí, e eu te dou dinheiro, eu te dou tudo. Meus irmãos, isso deve ser rejeitado. Todo dinheiro que não vem de Deus, toda vantagem, né, por fora, caixa 2 ou pistolão, tudo que for feito falcatrua, né, ou aquilo que for ganho ilicitamente, não é de Deus. As coisas de Deus é tudo claro, transparente, tudo verdadeiro, tudo honesto, né? Então isso é uma coisa que muitos cristãos estão, entre aspas, com o rabo preso. Estão comprometidos. Ele é cristão até o ponto que ele vai perder dinheiro. Se ele vai perder dinheiro aí, não, peraí. Entendeu? Aí a gente faz qualquer coisa. Por causa de dinheiro, a gente é cristão, mas por causa de dinheiro a gente dá uma mexidinha aqui no papel aqui, fala uma coisa que não é ali, entra com aquele homem ali que a gente sabe que não é de Deus, mas o dinheiro vai entrar. Então se entrou dinheiro é de Deus. Nem sempre, aqui nós vemos que não.
Aqui havia uma necessidade de quebrar a comunhão com Deus, entristecer o Senhor para conseguir aquilo ali. Então, aquilo que você tem que conseguir, que vai te afastar de Deus, aquilo não é de Deus. Você vai conseguir isso, mas isso vai te afastar de Deus. Pastor, Deus me deu um emprego tão bom, trabalhando 24 horas, não posso mais ir para a igreja. Estou ganhando tanto dinheiro. Veja, é a mesma coisa aqui. Pastor, eu consegui uma namorada tão maravilhosa, só que só falta, ela é perfeita, só falta ela ser evangélica. Ela me proibiu de ir para a igreja, eu estou ganhando ela, assim, não estou vindo, estou indo para ela em churrascaria, pizzaria, mas estou evangelizando ela, porque se ela é de Deus, ela jamais vai te afastar de Deus. Porque se ela te afastar de Deus, essa é a tentação aqui. Nada que te afaste de Deus é de Deus, não é verdade? Deus vai te dar algo para te afastar dele, né? Não tem cabimento coisa dessa, né? Você vai se esfriar e vai morrer, né? E aqui, então, levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira aqui para baixo, o que está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardam, e eles susterão as suas mãos, para que não tropece com uma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Então, nós não podemos tentar a Deus, amados. Nós não podemos tentar forçar Deus a fazer algo fora da hora. Aqui, na verdade, o versículo estava torcido. O Salmo 91 não diz que você tem que saltar, que Deus vai segurar. Deus diz que os anjos segurar se você tiver um acidente, né? Você está andando assim, vai tropeçar, o anjo guarda, o Salmo 91. Mas eles pulam daqui de cima, que os anjos vão te segurar lá embaixo. Não, Deus não mandou a gente tentar Deus e fazer coisas além da nossa fé. Tem coisa, mas você não sente paz de fazer, está em dúvida, é tentar Deus. Aquilo que você não tem certeza, não chegou ainda àquele nível de fé,